Amém. Graças a Deus. Estamos ao vivo aqui, para a glória do nosso Deus, tentando conectar aqui as coisas, alinhar tudo aqui para a gente começar essa palavra, esse culto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Aleluia. Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui na sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, para celebrar o culto do caminho. Glória a Deus. Nós estamos aqui esperando a presença de alguns irmãos para iniciarmos a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Isso aí, os irmãos estão chegando aqui. Deus nos deu a graça de celebrarmos uma palavra diante dele e para ele. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Tá tudo bem por aí, irmãos? Dá um sinalzinho aí de positivo aí. Estou acompanhando aqui também no notebook. Aleluia. Tá bem, o áudio tá bom aí, né? O áudio tá bom aí? Alguém me dá um sinalzinho aí, um joinha aí. O áudio tá saindo aí, tá excelente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, aleluia. Glória a Deus. Tudo jóia, né? Então, amém. Graças a Deus. Que alegria estar aqui com os irmãos, celebrando essa palavra, adorando ao nosso Deus, através da tecnologia, né? Isso faz parte daquilo que o nosso Senhor Jesus nos disse na sua palavra, mencionando aos apóstolos, que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. Isso não significa que seria coisas melhores, mas sim maiores. Fazer uma transmissão de um culto pela internet é algo realmente maior do que o que Jesus fez, né? É algo maior, não é melhor. Entenda, viu, irmãos? Não é maior, é melhor. Ou não é melhor, é maior do que o que ele fez. Que ele falou para os apóstolos que os apóstolos fariam coisas maiores do que o que ele fez, mas não seriam melhores, né? Mas amém. Louvado seja Deus. Eu tenho um violão aqui, mas não sei tocar. Não sei tocar o violão. Para cantar um louvor aqui para os irmãos, mas em breve eu aprenderei a tocar violão, e aí eu canto com a minha esposa, né? Minha amada Valéria canta, eu não canto. Eu canto poesia no ouvido dela para ela dormir, só isso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que oportunidade magnífica de estarmos aqui para adorar o nosso Deus no culto do caminho. Primeira vez que eu faço isso. É estranho, né? Pastora Divina, pastor Elton, Wagner, pastora Nilda, que já transmitiu o culto aí. É estranho a gente transmitir um culto assim pela internet. Não parece uma coisa normal, né? Mas vamos lá, a gente se adapta. A gente se adapta. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Deus é bom em todo o tempo, meus irmãos. Deus é bom em todo o tempo. Eu estou feliz por fazer parte de uma realidade espiritual de uma denominação como a Igreja Evangélica Filadélfia.
Eu estou feliz por ter essa liberdade de cultuar ao nosso Deus em um templo, guiado e mentoreado por pastores, homens e mulheres de Deus. E isso é bênção. Isso é bênção. Feliz é o ser humano que tem a dádiva e a maravilha do nosso Deus em ter um pastor, uma pastora, um amigo, um obreiro, um diácono como mentor espiritual. Graças a Deus. Queridos, e nesse tempo de muita tristeza que nós estamos vivendo, de incerteza, de preocupação, Deus ele tem me abençoado com uma alegria de viver, alegria de iniciar, de não terminar a jornada que nós iniciamos. Então, Deus tem nos dado essa alegria. E aos poucos minha esposa começa por dentro de casa, né? Minha esposa tem sido tocada por essa alegria, tem sido contagiada, mas isso vem só do Senhor. Quando nós entendemos que em todo momento de crise que a existência humana passou e passa, Deus ele nunca deixou de inclinar os seus olhos. Deus nunca deixou de colocar a mão dele. Desde os nossos primórdios, dos nossos pais na fé, Adão e Eva, Abraão e Sara, nós estamos aqui vencendo e vencendo a cada dia, porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Deus é tão bom conosco, queridos, que através de toda dificuldade que nós passamos, Ele forja o nosso caráter. O nosso caráter é forjado através da dificuldade que nós passamos. E eu sou um pouco testemunha disso, de o meu caráter ter sido forjado por muitas provas e desertos que passei. E hoje nós estamos aqui alegres, regozijando no Senhor, que é o nosso Deus, é a nossa força, está nele. Amém, queridos? Todos aí ouvindo, tudo em paz, tudo certinho. Nós vamos fazer uma leitura da palavra aqui, mas antes de fazer uma leitura da palavra, eu queria orar com os irmãos. Amém, queridos? Vamos orar. Louvado seja Deus. Aonde você estiver aí, onde você estiver me vendo, ouvindo, se quiser fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de adorá-lo, de expressar a nossa adoração. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te louvamos e plenamente te agradecemos por essa dádiva, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Literalmente a tua presença, Pai. Parece uma coisa anormal, mas a tua palavra diz que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor habita literalmente em todos os lugares, Pai. O Senhor está em todos os ambientes dessa atmosfera terra e da existência, porque tudo é teu e tudo é para o Senhor. E nessa noite aqui, meu Pai, em comunhão com a tua igreja, em comunhão com os meus irmãos, eu quero te louvar. Eu quero te louvar em estarmos iniciando mais um culto online. Brevemente nós voltaremos à casa de oração para adorar-te, Pai. Nós acreditamos nisso. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de adorar o Senhor, adorar o teu nome, em espírito e em verdade. Por isso que o Senhor arrebate a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, para nos alinhar com a tua palavra, para que a tua palavra seja literalmente o martelo que esmiuça a penha, flecha que acerta o alvo nessa noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar diante do Senhor e pedimos a ti
que as tuas comitivas celestiais, os teus anjos, os teus arcanjos, os teus querubins e os teus serafins estejam guardando esse ambiente aqui onde eu estou, minha casa com a minha esposa, essa vizinhança, a família de cada irmão aqui representado, não só desses que estão comigo aqui nessa live, mas de todos aqueles que têm dificuldade ao acesso à internet ou que faz parte do corpo do Senhor, na Igreja Evangélica Filadélfia, espalhada em todos os cantos da face da terra. Assim nós oramos na pessoa de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos. Vamos adorar o nosso Deus com a palavra do Eterno. Não vamos demorar, porque é só uma palavra, uma reflexão, algo que o Senhor nos alimenta através da sua palavra, e isso é bênção para nós. São 8h13, nós vamos dar uma palavrinha breve aqui, de umas 4, 5 horas, e vamos encerrar. Amém, queridos? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela no livro de Ageu, livro difícil de encontrar, porque é um livro pequeno, fica no Antigo Testamento, alinhado com Zacarias, depois de Sofonias e antes de Zacarias. Livro de Ageu, capítulo 2. Aleluia. É o Zacarias, depois de Zacarias, é antes de Malaquias, lá perto, antes de Mateus, é o Novo Testamento, aí vem Malaquias, Zacarias e Ageu, é o terceiro livro antes do início do Novo Testamento. Amém, queridos? Livro de Ageu, capítulo 2. Louvado seja Deus. A partir do versículo 4. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí, amados? Louvado seja Deus. Livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 4. Uma palavra conhecidíssima da igreja, conhecidíssima do povo cristão em toda a face da terra. Leitor da palavra conhece esse texto. Diz assim o texto. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, seja forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Por isso, não temais. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentre em pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Aleluia. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão para vocês, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar
darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Amados, o profeta Ageu, ele é contemporâneo de Zacarias. Provavelmente eles surgiram quase na mesma data. Saiu ela. Praticamente eles surgiram na mesma data, o profeta Ageu e Zacarias. E eles entraram em um processo quando, depois de 16 anos de cativeiro do povo de Israel, o rei da Pérsia mandou, na verdade eles liberaram, o rei assinou uma carta dizendo que eles estavam liberados, autorizados a voltar para Israel. E durante esse processo, o templo que tinha se iniciado por Salomão estava parado. Ele estava parado. E Deus enviou Ageu para Jerusalém junto com o povo de Israel para trazer esperança, queridos. E essa foi uma das mensagens, foram 3 mensagens que Ageu trouxe para o povo de Israel, para aquela nação escolhida de Deus. E essa é uma das mensagens mais importantes, do livro de Ageu. Ele traz uma esperança nessa palavra, e ele traz uma afirmação que Deus, ele tem o poder de abalar os céus e todas as nações da terra. Ele tem o poder para fazer isso. Só que dentro desse processo, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de nós, ele preserva o seu povo amado, ele preserva a sua nação escolhida. Durante todo o processo de cativeiro do povo de Israel na história, ele foi preservado pela mão do Senhor. E aqui, o livro de Ageu, nesse texto que nós lemos, nós percebemos Deus exercendo com muito vigor o seu senhorio, o seu poder. Quando ele diz que ele é o Senhor dos exércitos e ele vai trazer a glória para o povo dele. Só que essa glória vai ser diferente. Vai ser uma glória diferente, amados. Vai ser uma realidade diferente. Olha o que Deus falou no texto dele, que a glória dessa casa, dessa segunda casa, seria maior do que a da primeira. A glória que Davi teve em adorar ao Senhor na construção do templo, com a sua família, com Salomão, a glória que esse povo hoje do Senhor vai receber do Senhor, a glória da segunda casa, será sempre maior do que a da primeira. Queridos, isso me alegra. Isso me alegra porque nesse processo que nós estamos vivendo de crise, nós não sabemos em quem confiar. Nós não sabemos quem vamos ouvir, a quem vamos dar crédito, que lugar nós iremos, com quem nós nos aglomeramos para compartilhar dessa glória. Deus selecionou o seu povo nesse processo de isolamento que todo o povo mundial está vivendo. Deus selecionou esse processo, Deus escolheu esse processo para gerar no seu povo maturidade. Queridos, desde quando começou essa crise de coronavírus, Deus falou ao meu coração e eu compartilhei com algumas pessoas, com o nosso pastor Elton e algumas outras pessoas, com a minha esposa, que Deus estava treinando e alinhando aquele servo que estava caminhando em busca de Jesus, atrás de Jesus, por causa só dos benefícios de Jesus e do seu reino.
Então Deus separou esse momento, esse processo, para gerar maturidade na vida desse servo. Amados, o que é que você faz com o isolamento? Quando nós estávamos trabalhando, eu particularmente trabalhava das 6 às 18 horas. Eu diria que meu corpo estava cansado e eu não tinha tempo para ler palavra, para adorar a Deus, para assistir uma mensagem motivacional ou outras coisas. Eu não tinha tempo, eu dizia isso. E agora? E agora que eu estou em casa praticamente 24 horas? Só piso o pé na rua para ir ali no supermercado comprar um mantimento e etc. E agora? O que é que nós estamos fazendo? Deus escolheu essa oportunidade de crise mundial para dar a você, para trazer para mim uma maturidade pessoal com Ele. Dentro disso, nós teremos esperança. O servo de Deus, o cristão, ele brota dentro dele continuamente a esperança. Amados, a glória da segunda casa, ela não é só, como o versículo 8 fala, em ouro e prata e alimento e sustento, não. A glória da segunda casa também é em saúde, em alegria de espírito. Aleluia. Em alegria de espírito, a glória da segunda casa é em comunhão, é em doação, é em intimidade e é sobretudo em amor. Eu sou um hipócrita em todas as esferas quando eu digo que eu não amo. Ah, mas nós estamos isolados, nós não temos condições de levar o evangelho, de fazer o evangelismo, Não, amados, estamos equivocados. Nós estamos com saudade de cultuar ao nosso Deus em nossos templos. Breve nós estaremos em nossas congregações adorando nosso Deus na comunhão, no partir do pão, na adoração. Breve nós estaremos lá, porque o tempo foi feito para isso, para adorar o Senhor. Nós nos dirigimos lá para adorar. Breve nós estaremos lá. Mas o que eu quero trazer para o seu coração e para o meu, nessa noite, com essa palavra de Ageu, é que ele foi, depois que saiu do cativeiro com o povo de Israel, para restaurar o templo que estava em Jerusalém. E Deus levantou reis, governantes, para darem a eles autorização. Porque naquela época, o rei que governava, que mandava, ele mandava quase em todos os continentes. Roma mandou em todos os continentes. O rei da Pérsia, na época do seu ápice, eles mandaram em todos os continentes. Então era necessário, era preciso ter autorização de um rei para transitar. Então, Ageu, contemporâneo de Zacarias, levou essa mensagem para o povo dizendo: não temas, vamos reconstruir o templo, vamos trazer a arca. Não temam diante dessa situação. Deus, queridos, Deus, meu amado, minha amada, jamais perdeu o controle do seu governo. Por mais que tenha alguns que acreditem, tem pessoas que até perguntam. Eu já vi até pessoas perguntarem se Lúcifer, Satanás, se rebelou lá no céu. Quem nos garante que ele não se rebelará na vinda de Jesus? Queridos, Deus tem um controle tão absoluto na sua senhoria que não existe nada mais organizado, mais perpétuo, mais firme e mais concreto do que a eternidade. A eternidade é uma coisa tão concreta que até o céu é eterno e o inferno também é eterno. Você vai para o céu, vai ser eternidade no céu. Você vai para o inferno, vai ser eternidade também no inferno. Como é que um Deus desse vai perder o controle?
do seu governo, jamais. Por isso, meu querido, minha querida, igreja amada do Senhor, não existe descontrole no governo de Deus. Tudo que nós estamos ouvendo, eu particularmente não, na verdade, eu nem assisto. Eu vou confessar para os irmãos que eu prefiro assistir uma série documentária na Netflix o dia inteiro, assistir 5 pregações no YouTube, ouvir vários áudios do pastor Elton, ler os textos que ele manda, ler a Bíblia, do que ficar na televisão vendo essas notícias. Eu não assisto, eu não ouço. A Valéria está aqui do meu lado, é prova, é testemunha. Eu não ouço, eu nem coloco jornal, eu nem compartilho com ela nada sobre a crise financeira, quando ela chega falando dos problemas financeiros que a empresa, a loja que ela trabalha vai passar, eu não abro a boca para trazer desesperança. Eu falo, mas o nosso Deus vai guardar, o nosso Deus vai providenciar. Eu abracei uma palavra que na celebração da ceia domingo lá na igreja à tarde, o pastor Elton falou em oração dizendo assim: não faltará o pão, não faltará a água, não faltará o sustento, as nossas contas não vão nos prejudicar, porque Deus vai alinhar, Deus vai cuidar delas. Eu abracei essa palavra e eu ando em direção a ela, aleluia. Meu querido, minha querida, o meu propósito aqui nessa noite, através da mensagem do nosso Deus, através da palavra de Ageu, é que existe uma glória separada para mim e para você. E eu, em nome de Jesus, desejo que o seu coração tenha saudade de um lugar que você veio, que é o céu. Você sabia que eu e você viemos do céu? Então ore a Deus. Eu tenho orado constante: Senhor, me dá saudade do céu. Eu vim de lá, eu fui formado lá. Amados, a Trindade estava reunida, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando eles nos criaram. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ainda não existia matéria e Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Foi criado lá no céu, nós somos de lá, voltaremos para lá. Por isso a minha oração é que você nessa noite tenha saudade do céu, que o seu coração queime, arda por essa segunda glória, essa segunda vinda do Messias, e que essa oportunidade que nós estamos vivendo hoje, com essa crise financeira, essa crise mundial, essa crise na saúde, isso está gerando, querido, veja pelo lado positivo, veja esperança nisso, isso está gerando unidade, isso está gerando comprometimento de nos desenvolvermos. Quantos casamentos estão sendo de fato revelados em Deus ou não com essa situação? Quantos filhos estão tendo oportunidade de abraçar o seu pai e a sua mãe, seja ele cristão ou não? Em quantos momentos nós estamos, eu como filho, estou vendo minha mãe em uma cozinha preparando um alimento para a família. Eu, enquanto filho, estou vendo o meu pai sentado no sofá lendo um livro, ou no momento de dormir, chamando a sua esposa, chamando a minha mãe, chamando os meus filhos, os filhos dele, sentado e orando a Deus por essa situação. Em nome de Jesus, não sejamos egoístas. Quando você for orar, quando você for ungir a sua casa, orar pela sua família, não ore só pela sua família que é cristã. Não ore. Ore por aquele que não tem a oportunidade de estar debaixo do teto, no conforto de uma casa, com o alimento e o pão. Aleluia.
Queridos, não orem só por vocês. Existem muitos homens, muitas mulheres, muitos adolescentes e crianças que Deus escolheu nessa nação e está na sarjeta, está desviado por causa de uma falta de palavra de sabedoria, não está contemplando a glória do nosso Deus, está à beira do caminho. Queridos, aleluia, ore pela vida do órfão, nesse problema, nesse processo de crise. Ore pela vida da viúva, ore pela vida do necessitado, ore pelo povo que está cativo. Amados, orem, mas orem com alegria, esperança de que Deus, o nosso Deus, irá resgatá-los. Em nome de Jesus. Não temas, diz o Senhor dos Exércitos, a aliança que Ele fez conosco, o povo lavado, remido no sangue de Jesus. Essa aliança que Ele fez conosco é infalível. Eu posso sair do caminho, eu posso sair da direção, mas a aliança de Deus não será interrompida porque eu decidi sair do caminho. A aliança de Deus não será anulada, a promessa não será desfeita. O que Deus está interessado em nós é com o que vamos fazer com o processo. A palavra foi dada, a promessa foi iniciada lá no céu. É a eternidade, é o céu, é um lugar maravilhoso, é as bênçãos ricas, é a glória do Senhor, é a segunda glória. Por isso, queridos, viva nessa terra com intensidade de treinamento da parte de Deus. Viva nesse mundo. Nós temos 75, 80 anos de vida. Viva esses 80 anos celebrando a alegria que Deus te deu em te fazer imagem e semelhança dele. Viva esse processo de vida aqui na terra com alegria. Eu costumo falar uma frase do Luiz Hermínio, que eu ouvi numa ministração dele, que ele diz assim, que o cristão, o crente lavado e remido no sangue de Jesus, aquele que entendeu a graça salvadora da cruz do Calvário, que vive triste, é um difamador do Evangelho. O cristão que não vive com alegria é o difamador do Evangelho. Por isso a palavra de Ageu, o profeta Ageu, nessa noite, é que Deus iria fazer abalar todas as nações da terra, mas a igreja, o povo escolhido, você do bem, você meu querido, minha querida, você príncipe e princesa do Senhor Jesus, de qualquer denominação, de qualquer entidade religiosa, mas que ama a Deus, teria o sustento vindo de todas as partes da terra. E nós estamos contemplando o Brasil. Nós estamos contemplando essa pátria amada aqui, essa pátria amada. Nós estamos contemplando essa pátria maravilhosa. Nela, nós estamos contemplando nela as bênçãos do Senhor. Deus está multiplicando até o dinheiro que existe no patrimônio público. É resposta de oração minha e sua. Por isso tenha esperança. Alegre-se. Não tenha medo. Deus é com você. Deus é conosco. Ele jamais perdeu o controle da sua e da minha vida. Ele não perdeu o controle do povo de Israel.
Em todos os momentos da existência, Deus levantou alguém que se dispôs a acreditar na esperança que Ele colocou no coração. Por isso, meu príncipe, minha princesa do Senhor, igreja amada, marchemos com alegria do alto. Viva esse processo de isolamento entre aspas, social, que nós estamos vivendo. Isso é ruim. O isolamento social é terrível. É terrível para o comércio, é terrível para os profissionais, é terrível para mim que sou atleta, é terrível para a empregada doméstica, é terrível para o empresário, é terrível para todos nós. Mas, anote isso, existem mais sims em um não de Deus do que os sims que o mundo dá. Um não de Deus tem mais o sim, o amém para você do que os sims que o mundo está dando. Por isso, encha essa consciência, sua mente, com as doces palavras do Senhor, com esperança, com alegria. Contemple Deus à sua volta. Querido, veja Deus em toda a sua atmosfera. Deus, Ele se mostra tão simples para nós, através de uma canção da natureza, através do nosso próximo. Deus é tão maravilhoso que Ele gosta de se revelar para nós através da existência da sua criação. Por isso, meu querido, jamais deixe de acreditar nesse tempo que Deus vai ser com você. Deus vai ser conosco. Por isso, campeão, por isso, vencedora, marche, não pare, acredite. Vai passar. Toda dor passa, todo sofrimento passa, toda doença passa, toda ausência passa, toda tristeza passa. Tudo que nós vivemos terá a segunda glória. E glória não é sinônimo de dor. Glória é sinônimo de alegria. Glória não é sinônimo de tristeza. Glória é sinônimo de paz. Glória não é sinônimo, segunda glória, não é sinônimo de guerra, de perda, é sinônimo de vitória. Irmão, você sabe o que significa a palavra aleluia? Aleluia louvou a quem é de direito. Glória está alinhado com o louvor a quem é de direito. Glorifica a Deus, que a segunda glória virá. Amém, meu querido? Minha querida, amém? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O texto de Ageu, capítulo 2, fala sobre a glória do segundo templo. A glória do segundo templo que ia ser produzida. Mas essa glória também fala da redenção do povo de Israel. Haverá essa glória para nós. Haverá. Queridos, haverá. Não significa que essa segunda glória da vinda de Jesus está vindo para nós, para os nossos dias, que você tem que se isolar, triste, deprimido. Eu sou crente, então a glória vai vir. Não, chega, não. Amados, você viu o que o início do texto falou? Todo o povo da terra seja forte e trabalhai, porque eu sou convosco. Ou seja, não tenham medo de viver, não tenham medo de existir, não tenham medo de prosseguir, de andar, porque Deus é conosco.
Deus é a nossa aliança. Deus vai. Na verdade, Ele não vai. Ele já fez um caminho de paz, alegria e vitória para nós. Amém? Amém, queridos? Você está me entendendo? Você está recebendo essa palavra? Mais uma vez, não temas. Em 3 versículos que nós lemos aqui nesse texto, Deus fala: não tema. Não tema. Não tema, porque Ele é Senhor dos Exércitos. Ele tem uma palavra de aliança conosco. E essa palavra de aliança é que o Espírito dele habita em nós. O sinal da aliança dessa palavra, o sinal da aliança de Deus em nós, é que o Espírito habita aqui. O lugar da habitação do Espírito de Deus é aqui. É na terra. O Espírito de Deus habita na terra. Desde a criação, a palavra diz que o Espírito do Senhor já pairava sobre a terra. E Ele decidiu tirar esse Espírito de sobrevoar a criação, a terra, e colocar ele dentro de mim. Colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Colocar ele dentro de nós. Ele decidiu, o Espírito, o meu Espírito habita no meio de vocês. O Espírito do Senhor habita dentro de nós. Ele decidiu, Ele escolheu colocar o Espírito dele dentro de nós. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos traindo esse Espírito ao negligenciar a presença dele em nós? Eu vou dar um conselho para os irmãos que está me ouvindo aqui, ou que de certa forma vai ouvir. Eu tenho falado isso sempre. Não é uma motivação que você precisa de um homem ou de uma mulher. Não é uma motivação da sua esposa ou do seu marido. Não é uma motivação do seu patrão, não é uma motivação salarial. Não é uma motivação do YouTube, não é uma motivação de uma música. Não é a motivação de ninguém que você precisa para decidir, confiar, acreditar e viver com alegria em Deus. É uma decisão. Decisão. E para chegar nesse lugar de decisão plena, convicta que você tem que ter em Deus, você precisa simplesmente escolher. Você tem que escolher que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início, meio e fim. Você tem que escolher que tudo Ele criou e tudo existe dele para Ele. Você tem que escolher e decidir que você simplesmente não é nada. Nós não somos nada sem Ele. Por isso, nessa noite, eu encerro aqui mais um culto da redenção da Igreja Evangélica Filadélfia, no bairro Pontal Norte, na cidade de Catalão, estado de Goiás, Brasil, na rua 405. Nós encerramos aqui mais um culto da redenção, dizendo que muitos na jornada que Deus separou para o povo dele, decidiu escolher ser guiado aqui, na sua consciência, pelo Espírito de Deus, a um alvo, a uma jornada, a um destino. E nós estamos marchando para lá e vamos chegar lá. Amém? Aleluia. Nós vamos chegar lá. Então eu encerro aqui mais um culto do caminho. Não, culto da redenção, perdão. Culto de sexta-feira da Igreja Evangélica Filadélfia, dizendo a você que
como Deus escolheu Ageu, contemporâneo de Zacarias, para regressar para Jerusalém e levar esperança de uma segunda glória de um templo, você também decida nessa noite, nesse dia. Você escolha. Ficar parado à beira do caminho não significa ficar dentro de casa, em isolamento social. Respeita as orientações. Ficar parado à beira do caminho significa você morrer aqui na sua consciência e aqui no seu coração. O que define a distância entre você e Deus não é a distância geográfica, não é a distância religiosa, é a distância mental, psicológica. Deus é algo que consome a nossa consciência. Por isso, deixe a sua consciência ser levada, como Ageu permitiu. E você terá, nesse processo, recebemos a palavra de vitória, a palavra de profecia, da palavra da instrução bíblica, que sobre a casa do justo não faltará o pão. Nós não temos que ter medo da ausência do pão. Nós não temos que ter medo da ausência da proteção do Senhor. Se Deus acometeu a nação brasileira, o planeta, com o embalo desse vírus, louvado seja Ele, porque Ele não perde o controle. Se Deus também está usando a medicina, está usando o poder da oração dos seus servos para proteger o nosso país, louvado também seja Ele. Por isso, atribua a Deus em todo o tempo, aí no seu isolamento social, na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, no seu quarto, a glória devida ao nome dEle. Por isso, nós encerramos aqui dizendo que dEle, por Ele e para Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, meu querido? Amém, campeão? Amém, vencedor? Vamos embora. Não pare. Não pare sua consciência no meio do caminho. Entenda que Deus está com você. O Espírito dele habita com você. Não temas. Trabalhe. Ouça músicas para alimentar o seu espírito. Tenha a oportunidade. Eu sei que o povo brasileiro, nós brasileiros, a igreja moderna de hoje, a nação brasileira, o mundo inteiro tem preguiça de ler. Nós temos preguiça. Falta em nós disposição para ler a palavra. Por isso ore, faça assim, diga: Senhor, me dá ânsia, desejo de conhecer e prosseguir em conhecer em sabedoria a tua palavra. O livro de Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dará. Então, meu querido, aproveita essa oportunidade, esse tempo, para ler. Essa semana eu iniciei ela, fiz um propósito comigo. Eu falei, eu tenho muitos livros para ler. Tenho muitos livros. Tem livros que eu nem abri ainda. Tem bíblias aqui que eu nem conheço elas ainda de capa a capa. Eu fiz um propósito e falei, Senhor, eu vou aproveitar essa quarentena para ler metade dos meus livros. Não vai ser possível, mas metade dos meus livros, alinhado com a palavra. Livros que edificam sua mente, canções que fazem bem para sua alma. Ouça, amados, não fiquem entrando no YouTube, no Facebook, para ficar ouvindo qualquer pregador, para ficar ouvindo qualquer mensageiro. Preste atenção quem é a pessoa, de onde ele é, de que igreja ele frequenta, se tem pastoreio. Não fique ouvindo qualquer pessoa. Essas pessoas têm uma palavra bonita, tem até uma revelação de Deus em vários casos, como eu já recebi, mas na verdade eles não têm a autoridade eclesiástica delegada sobre Deus em cima deles para trazer para vocês uma palavra de esperança. Por isso, selecionem o que vocês ouvem,
e quem vocês escutam. Tá, queridos? Amém? E lembrando que a Igreja Filadélfia não para os trabalhos. Nós temos o culto nos lares de células às terças-feiras, através das lives. Nós temos o culto de oração nas lives também, às quarta-feiras. Nós temos o culto da redenção às sextas-feiras, que é esse que nós estamos fazendo aqui. E nós temos o culto do caminho aos domingos. Lembrando que nós não paramos. E você que é membro, que conhece alguém, liga, manda um WhatsApp, manda uma mensagenzinha, conversa com alguém, pensou em alguém, manda uma mensagem. Manda uma mensagem, fala: oi, tudo bem? Como é que você está? Certo, queridos? Então nós vamos encerrar aqui mais uma participação, mais um culto da Igreja Evangélica Filadélfia com uma oração. Eu quero orar ao Senhor. Toma mais uma água aqui para a gente orar. Eu vou pegar um óleo ungido aqui. Pegar um óleo ungido aqui que nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma unção diferente aqui. Nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos na unção. A palavra de Deus em toda extensão. A mão aqui, eu ungir suas mãos aqui. Vem cá para você estender a mão aqui junto comigo. Nós vamos orar aqui do meu lado aqui. Para trás um pouquinho. Aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Minha esposa aqui vai me ajudar na intercessão. Dá a mão aqui. Nós vamos estender as mãos agora em um ato de fé e nós vamos orar pelas entradas e saídas da nossa nação, as fronteiras. Recentemente eu estava lá no estado da Amazonas, na cidade de Manaus, e lá é um estado tríplice fronteira. Faz fronteira com a Venezuela, com a Bolívia e com o Peru. Amados, vocês precisavam ver o tanto de mendigos bolivianos, venezuelanos que tem na cidade de Manaus. Então nós vamos orar pelas nossas fronteiras, as entradas e as saídas de cada estado, ungindo, consagrando. Eu vou tocar na tela do celular aqui. Não sou Valdomiro, viu? Nós não estamos fazendo a unção de Valdomiro Santiago aqui, nós estamos nada. Nós estamos num ato de fé. Vamos ungir. Amém, queridos? Tocar a tela do celular aqui, nós vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de cultuar o Teu nome em comunhão com a Tua igreja nessa noite. E através desse ato profético, com a unção do óleo, nós estendemos as nossas mãos para os quatro cantos dessa terra, para os quatro cantos do nosso país. Pedimos que o Senhor guarde as fronteiras da nossa nação. Senhor, contra o homem mau, contra o homem perverso, contra as pestes, contra os laços satânicos, contra as setas que voam de dia e de noite, nós neutralizamos pelo poder do sangue de Jesus. A igreja do Senhor nessa noite consagra as entradas e a saída do Brasil, as entradas e as saídas de cada estado. Eu particularmente quero pedir, Deus, que o Senhor guarde o estado de Sergipe, que entrou em estado de calamidade, Pai. Durante 6 meses, que o Senhor guarde aquele pequeno estado, aonde eu nasci, me criei, de lá o Senhor me formou. Guarda aquele estado, Pai, guarda todos os estados da nação brasileira. Por isso, Deus, toda seta inflamada do inferno, embutida nesse vírus,
Nessa crise social, nós neutralizamos pelo poder do nome de Jesus. Assim como Ageu, nós delegamos a autoridade sobre essa situação em nome do Senhor dos Exércitos. E declaramos abençoado o teu povo, a tua igreja, as famílias brasileiras, a economia brasileira, os governantes brasileiros. Deus, em nome de Jesus, todo pensamento de defraudação que está na mente do Senado, da Assembleia Legislativa, Deus, em nome de Jesus, da Câmara dos Deputados, dos senadores, das prefeituras, dos governantes, todo pensamento infernal. Senhor, existem homens maldosos nas entidades políticas e que querem aproveitar essa situação para gerar estado de calamidade no nosso país. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós neutralizamos em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor dos senhores, que o qual todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que tu és Senhor. Amai, decovarabassu. Em nome desse Jesus se converterá. Todo homem e toda mulher verá esse homem em corpo glorificado. Senhor, nós aceitamos o teu governo sobre esse país. Aceitamos o teu governo sobre essa igreja. Aceitamos esse governo sobre o teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos senhores. Em nome do Abba. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um beijo no coração de cada um de vocês. Receba essa palavra no seu espírito e nos aguarde. Em breve estaremos em mais outro culto. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.